isso, né? Eu tenho ficado cada vez mais maravilhada com o jejum. Preparando esse material já por algumas semanas e orando sobre isso, Deus me trouxe a primeira vez em que eu jejuei. Era 1983, eu andava muito com o Cote e com a Kel. O Cote é irmão gêmeo do Túlio, a gente andava muito os três juntos, ia para os lugares, e eu ainda não namorava ele. Ele ainda não tinha descoberto a pérola do Brasil, mas a gente andava muito junto e eu lembro do Cote ter falado: vamos fazer jejum de 3 dias na água? Eu falei: vamos. Eu topava tudo, né? Então tem 42 anos que eu jejuo. Foi um jejum, e eu não esqueço até hoje que depois dos 3 dias na água nós quebramos com iogurte, os 3 juntos, né? É muito importante a gente saber entrar num jejum e a gente sair de um jejum. É muito importante. Eu lembro de uma vez a gente estava no encontrão do Ágape, né? De todos os ágapes do Brasil. E aí um irmão cutucou o Túlio e falou: olha aqui, apóstolo, vou entrar no jejum ontem, amanhã, olha o meu prato aqui. Era uma montanha que você não conseguia enxergar do outro lado, né? E a gente já fez muito erro assim, a gente já errou muito por não saber, às vezes, entrar no jejum e nem sair, né? Então, mas o que eu vejo é que muitas vezes o inimigo, ele quer colocar mesmo medo, ele quer assustar, para que a gente não jejue. Eu queria te chamar a atenção que no Sermão do Montanha, em Mateus 6, Jesus disse assim: quando orares? Ele disse assim: quando jejuares? E ele disse assim: quando ofertares? Ele não falou se por acaso algum dia você decidir que você vai jejuar, se por acaso algum dia você decidir orar. Eu fiquei pensando sobre isso e eu queria te fazer uma pergunta que é feita para mim também. Qual a proporção da sua oração, da sua oferta e do jejum? Amém. Como é que é oração, jejum e oferta na sua vida? Você jejua como ora? Você ora como oferta? Você oferta como você ora? Eu fiquei pensando nisso. Eu senti o Espírito Santo me indagando. Ah não, peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas como ele disse, quando deveria ter uma frequência, e uma frequência mínima, né? A gente sabe que a cada 7 dias nós renovamos a semana, né? Os ciclos. Muitas coisas deveriam acontecer semanalmente, né? Nas nossas vidas. Então, Jesus usou quando. Ele não disse se você ofertar, se você orar, se você jejuar. Então, o jejum precisa fazer parte da nossa vida, né? Nós deveríamos, ou a gente devia, ou a gente deve parar para pensar sobre isso, sobre jejuar. Como eu disse para vocês, o meu primeiro jejum foi em 83. Eu nem bem sabia direito, eu sabia que estava na Bíblia, eu sabia que Jesus tinha jejuado, né? E às vezes, queridos, são tantas coisas que a gente ouve errado, né? Se você fala para alguém que está jejuando: menina, mas isso é um perigo, não faz mal não, você vai ficar sem comer, você vai passar mal, se você cair aí, se você desmaiar, se acontecer alguma coisa com você, né? As pessoas perguntam sobre isso. Hoje, eu tenho uma convicção absoluta que quando Jesus falou sobre o jejum, ele estava pensando também na nossa saúde, não só numa questão espiritual. Como eu disse para vocês, lá, por exemplo, em Isaías 58, acho que todo mundo conhece, é o capítulo chave do jejum na Bíblia, né? Isaías adverte aquele povo. O que adianta vocês ficar passando fome, né? Vocês humilharem a sua alma? Em vez disso, vocês deviam fazer o quê? Eu achei tão atual esse texto. Soltar os que estão presos injustamente. Soltar as ligaduras da impiedade, né? E uma lista enorme que ele fala sobre isso. Mas isso, queridos, não é motivo para não jejuar. E muita gente pega esse texto e fala assim: não, mas você não vê que a Bíblia fala? Que não é um jejum que agrada a Deus. Eu me humilhar um dia, eu me humilhar a minha carne um dia, né? Não, senão Jesus não teria dito que a gente deveria jejuar. Ele disse: quando nós jejuarmos, né? Então, assim, é uma pergunta que a gente deve se fazer. Você acha que você precisa jejuar? Responde para você mesmo. Você acha que você precisa jejuar? Né? Agora eu vou trocar a pergunta então. Você acha que o jejum é para você?
Amém. Porque tem gente que acha assim, não, jejuar é para quem vai entregar a palavra domingo, jejuar é para o cara que quer passar no concurso público, jejuar é para quem está com um parente enfermo, né? Amém, Jesus. E a gente precisa então cada vez mais conhecer os propósitos de Deus, aquilo que a Bíblia ensina. Como eu disse, não tem a mínima pretensão de esgotar esse assunto que é extenso, mas eu te encorajo a estudar sobre Amém. isso. Aleluia. Né? Então, as pessoas perguntam, elas se perguntam, jejum seria um sacrifício ou seria uma penitência? Eu vim de berço católico, a família da minha mãe toda é católica, do meu pai também, né? E a gente ouvia muito essa palavra. E eu queria te elucidar, né? Penitência é reparação e arrependimento. Sacrifício é renúncia. Então o jejum é sim um sacrifício. Você está renunciando a algo, né? Por um propósito, mas você está renunciando. Agora não é penitência, porque nós não temos que fazer reparação. Os nossos pecados foram reparados em Jesus. Amém? Amém. Amém. Então não jejuamos por penitência, né? E aí o que acontece? O jejum, ele mortifica a carne. E ele deixa o nosso espírito atento, desperto, né? Sendo assim, o propósito primário do jejum é a mortificação da carne. O Túlio gosta muito de dizer, né? Apresentar o corpo morto para Deus e o espírito... Desculpa, o corpo morto para o pecado e o espírito vivo para Deus. Amém. Né? Então, quando a gente fala até sobre isso, sobre o jejum e a oração, sobre esses poderes gêmeos, o jejum a gente podia entender como a renovação do homem. Amém, Senhor. Né? Na história, isso falando de cultura, de ciência, o que você quiser chamar, né? O odre envelhecido, ele ressecava e quebrava, mas ele precisava de ser renovado, né? Um odre novo. Para quê? Para receber um vinho novo. No início do ano nós falamos que esse ano seria o Espírito Santo, amém? Vocês lembram? E depois Deus acrescentou, a gente teve muita convicção que Deus estava falando que era um ano de jejum também, né? A gente começou o ano jejuando 10 dias e foi uma experiência tremenda, para mim talvez a mais tremenda de toda a minha vida. Eu e Túlio já fizemos muitos jejuns, dezenas de jejuns ou centenas de jejuns nas nossas vidas. Amém, Porque por anos e anos e anos a gente jejuou uma vez por semana e ainda mantemos essa prática, mas a gente andou por alguns jejuns. Uma vez Deus falou para a gente fazer o jejum do profeta e nós comemos pão e água 12 dias, como diz o Túlio, foi uma ração. Pão e carne, desculpa, por 12 dias. Uma vez Deus nos chamou para um jejum de 30 dias, só jantando, né? E a gente ficava então o dia inteirinho sem comer, quebrava em torno de 6 horas da tarde, comia até as 7 e voltava depois para o jejum. Como eu falei para vocês, fizemos muita bobagem, quebramos muito o jejum errado. E como é que é a parte certa? Talvez a gente vai entrar em muitas polêmicas e eu não quero. Mas a melhor maneira de você entrar no jejum é você se preparando, comendo, às vezes 3 dias antes, bastante proteína, né? Para que você suporte e aguente, né? O nosso corpo, queridos, nosso cérebro, 70% é gordura, né? Então a gente precisa de se atentar que às vezes muita coisa a gente aprendeu errado, né? Colocaram muitos vilões aí pra gente, o ovo faz mal, a carne faz mal, a gordura da picanha faz mal, né? Não estou aqui para discutir com você, mas eu te aconselho, às vezes, a procurar o que é e o que não é. Depois que eu morei nos Estados Unidos um ano, com o Túlio, há muitos anos atrás, e a gente ouviu sobre o Dr. Kellogg's. Quem lembra quem ele é? Amém. O dono da marca de sucrilhos, né? Ele pagou uma fortuna, uma quantia, assim, muito significativa para a nutrição nos Estados Unidos, para convencê-los, para eles fazerem propaganda de que você deveria ter cereal de manhã para se alimentar, né? Então, e muitas coisas desse tipo. Mas eu volto a dizer, eu acredito que Jesus, quando falou de jejum, ele falou de todas as áreas da nossa vida. Você pensa que o jejum é para o seu espírito, ou para o seu corpo, ou para a sua alma? Já parou para pensar nisso? Será que o jejum seria para o corpo? Porque espiritual a gente sabe o que é. Será que o jejum seria para a alma? Né? Eu acredito que Jesus, ele de propósito fez isso para que a gente fosse saudável espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente.
Se a gente fala que o odre precisa ser renovado e ele é renovado com jejum, eu penso, queridos, que Deus está chamando a igreja dele para um jejum, como nunca antes. Amém, Senhor. E se o odre é renovado pelo jejum, é porque está para vir uma chuva, uma enxurrada, um vinho novo, algo muito tremendo para a igreja que esses odres precisam de segurar, precisam sustentar. Amém? A gente precisa disso, né? Então o jejum é essa renovação para receber esse odre novo. Jejum tem mudado a minha vida, mudado completamente a minha vida. Como eu disse para vocês, a gente tem muita experiência em jejuns. Fizemos uma vez 7 dias só no suco. Fizemos vários jejuns de 3 dias. Aqui mesmo na igreja fizemos um jejum com a liderança de 3 dias na água e no caldo de osso. A gente sempre tem feito jejuns. Mas esse ano Deus nos chamou para fazer esse jejum de 10 dias na água. E foi uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Acho que eu nunca mais fui a mesma. Depois desse jejum de 10 dias, me veio tanta sensação de que nós podemos ser donos, entre aspas, de nós mesmos, de escolher o que nós vamos comer, quando nós vamos comer. Eu vi um testemunho de um pastor que resolveu jejuar por um dia inteiro. E no final do dia ele sentiu o estômago dele roncando tão alto que incomodava até quem estava perto. E ele virou e falou assim: ah, é, estômago, você está reclamando? Pois agora vão ser 2 dias para mostrar que não é você que manda em mim. E ele dobrou o alvo dele, né? Então, na verdade, o jejum é para isso, queridos, para apresentar o corpo morto para o pecado, o espírito vivo para Deus. A Bíblia fala que o jejum, né? O jejum e a oração, é só através dele que a casta da incredulidade, ela é eliminada. Agora, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sou incrédulo, eu não tenho fé. E para eu viver uma vida de fé, porque a Bíblia fala, não é o crente que vive pela fé. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. E justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Né? E nós precisamos de ser pessoas de fé, amém? Isso. Ainda mais no dia de hoje, como nós estamos vivendo. Eu gostei de uma frase que eu li. Não se troca pneu do carro andando. É impossível. Então, às vezes, a gente precisa de botar o nosso corpo em balanço. Né? Então, o jejum é um tempo de reparo para prosseguirmos. O jejum, como a gente sempre fala, não está escrito na Bíblia que jejum é